Olá pessoal, olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais, que o vídeo de hoje é aquele da Sylvia Likens. O caso de hoje é sobre a Sylvia Likens. Na época dos fatos, ela tinha 16 anos. Ela nasceu no dia 3 de janeiro de 1949, na Indiana. Ela tinha 2 pares de irmãos gêmeos. Ela tinha 2 irmãos mais novos, que eram gêmeos, chamados Jenny e Benny, de 15 anos. E tinha 2 irmãos mais velhos, que também eram gêmeos, chamados Diana e Daniel, de 18 anos. Os pais da Sylvia se chamavam Betty e Lester e eles trabalhavam no circo. Então eles tinham uma vida bastante instável, eles viviam viajando, por isso era bastante comum que eles deixassem os filhos com alguns amigos ou conhecidos. Aos 16 anos, a Sylvia já havia morado em 14 lares diferentes. Foi então que em 1965, a Paula, que era uma colega de escola da Sylvia, ela convidou a Sylvia e a irmã dela, a Jenny, para irem dormir na casa dela. Não se sabe ao certo se nessa época a mãe da Sylvia ela estava viajando ou, conforme outras fontes, ela tinha sido presa. A questão é que nessa época as crianças elas estavam sozinhas com o pai, por isso o Lester ele aceitou que as 2 meninas fossem dormir na casa da amiga, isso até facilitaria para ele. A Paula ela era filha de uma mulher chamada Gertrudes. A Gertrudes ela era mãe de 7 filhos, sendo o mais novo de 1 ano e a mais velha de 17 anos. Ela sofria de desnutrição, asma e depressão, muito provavelmente por conta dos abusos físicos que ela havia sofrido anteriormente, aliado à sua situação financeira, que era bastante precária, e o seu vício em cigarro. No dia seguinte, quando o pai foi buscar as meninas, não se sabe se foi uma sugestão da Gertrudes ou se foi a pedido do pai, mas ficou combinado que a Gertrudes ia cuidar das meninas e em troca o pai daria $20 por semana. O Lester, o pai das meninas, ele não chegou a entrar na casa para ver as condições em que a família vivia, e a família da Gertrudes vivia em condições bastante precárias. É dito que na casa deles não havia pratos e talheres para todos, também não havia camas o suficiente para todos, e na despensa só tinha pão, bolacha, água e sal. Na primeira semana estava correndo tudo bem dentro do possível, as meninas elas estavam se dando bem com os filhos da Gertrudes, até que o primeiro pagamento atrasou. A Gertrudes então ela levou as meninas para um quarto e as agrediu, dizendo que havia cuidado delas à toa. Porém, no dia seguinte, o pagamento chegou, ou seja, ele só estava atrasado mesmo. Numa certa ocasião, a Jenny e a Sylvia elas tinham saído pela vizinhança para juntar garrafas de refrigerante para poder vender e ganhar algum dinheiro para comprar doces. Quando as meninas chegaram em casa com os doces, a Gertrudes acusou as meninas de terem vendido o próprio corpo para conseguir o dinheiro. É dito que a Gertrudes ela tinha inveja da aparência da Sylvia, então ela deu um jeito de comprar mais comida e empurrava essa comida para a Sylvia para que ela comesse mais do que ela queria para poder ganhar peso. Algumas vezes as meninas também passavam fome e é dito que muitas vezes a Sylvia era obrigada a comer o próprio vômito e limpar fraldas defecadas com a língua, além de consumir as suas próprias fezes. Um dia, a Gertrudes ficou sabendo que a Sylvia tinha tido um encontro com um garoto da escola, então ela espalhou para a casa toda que a menina era uma prostituta e que ela estava grávida. E tudo isso enquanto ela chutava a barriga da Sylvia. Quando a Sylvia finalmente conseguiu se levantar e sentou numa cadeira, a Paula, a filha da Gertrudes, puxou a cadeira, derrubou a Sylvia, dizendo que ela não merecia sentar na cadeira. Na verdade, quem estava grávida era a Paula, a filha da Gertrudes, e ela estava grávida de 3 meses, porém a Gertrudes ela ignorava completamente esse fato. A Gertrudes ela passou a incentivar as crianças da vizinhança
a agredirem a Sylvia. Eles empurravam ela da escada e batiam nela. Começaram então alguns boatos de que a Sylvia e a Jenny elas teriam dito para algumas pessoas na escola que elas tinham visto a filha da Gertrudes, a Paula, que na época estava com 17 anos, e uma outra filha dela, que era a Stephanie, que tinha 15 anos na época, se oferecerem a fazer sexo por troca de dinheiro. Quando o namorado da Stephanie, que se chamava Coy, ficou sabendo dessa história, ele foi até a casa da Gertrudes e agrediu a Sylvia. Isso se repetiu por algumas vezes, sempre com a autorização da Gertrudes. O menino ele fazia aulas de judô, então ele aplicava alguns golpes de judô na Sylvia e algumas vezes ela caía no chão, batia a cabeça com tanta força no concreto que ela ficava inconsciente por algum tempo. Isso passou a ser cada vez mais frequente. A Gertrudes ela passou a incentivar as outras crianças a irem lá agredir a Sylvia. E algumas pessoas até chegaram a ver a Sylvia com alguns hematomas e alguns machucados, porém ninguém fez nada a respeito. Em outra ocasião, a Sylvia saiu novamente para juntar garrafas de refrigerante para vender. E quando ela voltou para casa, foi a mesma história. A Gertrudes acusou ela de ter vendido o próprio corpo. Porém, dessa vez ela levou a Sylvia até a sala de estar e a obrigou a se despir na frente dos seus filhos e outros meninos da vizinhança e a obrigou a colocar uma garrafa dentro de suas partes íntimas, com a ameaça de que ela bateria em sua irmã, Jenny, se ela não o fizesse. Por conta disso, a Sylvia acabou por ter incontinência urinária e com isso a Gertrudes decidiu que ela não podia mais morar na casa com as outras pessoas e resolveu colocar ela no porão. No porão, a Sylvia ela não tinha acesso ao banheiro e por diversas vezes a Gertrudes ela dava banhos na Sylvia, supostamente para limpar seus pecados. Nesses banhos ela era amarrada, mergulhada em uma banheira com água escaldante e depois era espalhado sal pelo seu corpo nu. Uma menina chegou a contar para a mãe o que acontecia no porão da Gertrudes, porém a mãe simplesmente respondeu para a filha que era isso que acontecia com meninas que não eram obedientes. Os pais das meninas chegaram a visitar elas algumas vezes antes da Sylvia ser trancada no porão, porém elas sempre eram ameaçadas, por isso elas não contavam nada sobre o que estava acontecendo. Uma das irmãs das meninas, chamada Diana, ela chegou a visitar a casa da Gertrudes na época em que a Sylvia estava no porão, porém a Gertrudes não deixou ela entrar, e então a menina chamou o serviço social, e quando o serviço social chegou lá, a Gertrudes informou que ela tinha mandado a Sylvia embora porque a Sylvia não tinha higiene e trabalhava vendendo o próprio corpo. E é claro que a Jenny ela foi ameaçada caso ela contasse alguma coisa. A Gertrudes falou para ela que se ela falasse qualquer coisa, ela iria pro porão junto com a irmã dela. A Gertrudes, após essa ocasião, levou a Sylvia para o andar de cima da casa e ela acorrentou em uma cama e disse que se a menina não urinasse na cama, ela poderia voltar a viver com os demais no andar de cima. No dia seguinte, ao ver que a menina havia urinado, afinal ela tinha incontinência urinária por conta das agressões da própria Gertrudes, ela obrigou a menina a se despir novamente na frente dos filhos e de algumas crianças da vizinhança e obrigou a menina a introduzir garrafas novamente. A Gertrudes, então, ela obrigou uma das crianças a escrever com uma agulha na barriga da Sylvia a seguinte frase: Os filhos da Gertrudes, eles começaram a cobrar um valor bem baixo para as outras crianças da vizinhança, para que elas pudessem agredir a Sylvia, vê-la nua ou até mesmo mutilá-la. A Sylvia também foi obrigada a escrever uma carta para os pais dela, dizendo que ela era uma prostituta e que ela ia fugir de casa. No dia 24 de outubro de 1965, o Coy, o namorado da Stephanie, agrediu a Sylvia com um cabo de vassoura. Ele acertou a cabeça dela. A Sylvia também teve sua cabeça pisoteada pela Gertrudes, e é dito que a Gertrudes deu um banho na Sylvia e a vestiu em roupas novas, depois a colocou no colchão. A última frase que a Sylvia teria dito era: "Eu gostaria que o papai estivesse aqui." Segundo os relatórios médicos, a causa da morte da Sylvia foi uma hemorragia cerebral. Durante a autópsia, ficou constatado que a Sylvia tinha ferimentos pelo corpo que totalizavam mais de 150. Entre eles queimaduras e contusões musculares. Além disso, a sua cavidade vaginal estava praticamente fechada por conta do inchaço.
A Stephanie ela chegou a tentar fazer respiração boca a boca, mas já era tarde demais, e a Gertrudes ainda ensinou para as outras crianças que a Sylvia estava apenas fingindo. Ao perceber que era verdade, que a menina tinha mesmo perdido a vida, a Gertrudes chamou a polícia e mostrou a carta que ela tinha obrigado a menina a escrever. Porém, dessa vez, a Jenny ela conseguiu falar com um dos policiais. Ela sussurrou para um deles que se eles tirassem ela dali, ela contava o que realmente tinha acontecido. Após a declaração da Jenny, a polícia ela deteve os envolvidos, que era a Gertrudes, que na época tinha 37 anos, o seu filho John, de 13 anos, sua filha Paula, de 17, junto com Richard Hobbs, de 14 anos, que era o menino responsável por ter escrito com agulha na barriga da Sylvia, e o Coy Hubbard, que na época tinha 15 anos. Os advogados dos menores afirmaram que eles foram pressionados pela Gertrudes para cometer tais atos. A Gertrudes ela afirmou que não era responsável pela morte da menina e alegou insanidade mental. Eles ficaram presos sem direito à fiança até a realização do julgamento. Em abril de 1966, eles foram a julgamento. Coy Hubbard foi enviado para um centro juvenil. A Stephanie colaborou com a polícia e, com isso, ela teve as acusações contra ela retiradas. Já a Gertrudes e a Paula foram condenadas à prisão perpétua. A Gertrudes ela foi condenada por assassinato em primeiro grau, enquanto a sua filha Paula foi condenada a assassinato em segundo grau. A Paula ela deu à luz a uma menina durante o julgamento, a qual deu o nome de Gertrudes em homenagem à sua mãe. Em 1971, houve um novo julgamento onde a Paula assumiu a sua culpa e foi liberada 2 anos depois. A Gertrudes ela foi condenada novamente, porém ela conseguiu a liberdade condicional em 1985. Ela acabou mudando seu nome para Nadine e morreu em 1990 por conta de um câncer no pulmão. O Richard Hobbs também morreu de câncer de pulmão 4 anos depois de deixar o reformatório, quando ele tinha apenas 21 anos. O John ele mudou seu nome para John Blake e fez uma declaração dizendo que jovens criminosos são recuperáveis e descreveu como ele conseguiu superar o seu passado criminoso. Ele morreu em 19 de maio de 2005 após ter complicações de diabetes e ele estava com 52 anos. Ele era casado e pai de 3 filhos. O Coy Hubbard ele passou a vida entrando e saindo da cadeia e ele foi acusado de assassinar 2 homens. Ele morreu com 56 anos num ataque de coração em 23 de junho de 2007. Ele tinha uma esposa, 5 filhos, 17 netos e um bisneto. A Paula, que teve que entregar a sua filha para adoção depois que foi libertada, assumiu uma nova identidade. Ela casou e teve 2 filhos. Como eu falei anteriormente, as acusações contra Stephanie foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça e ela acabou virando professora e teve vários filhos. Um episódio envolvendo a irmã de Sylvia, Diana, ocorreu em 10 de maio de 2015, quando o filho dela declarou ela e o marido como desaparecidos. Eles tinham sido vistos jogando em um cassino na Califórnia e ambos foram gravados pelas câmeras de segurança deixando o local. Em 25 de maio, o casal foi encontrado em uma parte remota da Califórnia. O marido da Diana havia morrido e ela estava severamente desidratada após sobreviver bebendo apenas água de chuva e algumas sobras de comida. A Jenny ela acabou casando e continuou morando na Indiana. Quando ela viu o obituário da Gertrudes no jornal, ela escreveu uma carta para sua mãe dizendo: "Boas notícias, a maldita Gertrudes morreu, ha ha ha, estou feliz com isso."
Porém, a Jenny ela morreu de infarto do miocárdio em 23 de junho de 2004, quando ela tinha 54 anos. A casa onde a Sylvia foi torturada, ela ficou abandonada durante muito tempo, cerca de 44 anos, até que em 23 de abril de 2009 a casa foi demolida. Foram feitos também 2 filmes inspirados na história da Sylvia, um chamado Um Crime Americano e o outro chamado A Menina da Porta ao Lado. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição todas as fontes que eu usei para fazer esse roteiro. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.